Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Informações incompletas, erros de digitação, recebimento do auxílio emergencial sem necessidade. Esses são alguns pontos que o contribuinte vai ter que acertar com o leão no final do mês, até o final do mês de abril. A declaração do Imposto de Renda 2021 tem data limite para ser entregue. Dia 30, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas com a pandemia, esse prazo, ele pode ser prorrogado ou não? Essa é uma das questões que a gente vai saber sobre o Imposto de Renda 2021. Está em período de declaração. A gente recebe o analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos, é o nosso convidado desta semana. Fernando, obrigado por nos atender no Band Entrevista. Boa noite. Boa noite a todos. Participa também com a gente o apresentador do Band Cidade, segunda edição, o jornalista Otávio Baldin. Boa noite, Otávio. Boa noite, Nicoline, Israel, boa noite, Fernando, e também a quem nos assiste. Prazer participar com vocês do Band Entrevista de hoje. Muito bom. A gente começa com o Fernando, querendo saber justamente isso, Fernando. Os prazos podem mudar nessa declaração de imposto de renda, já com um ano de pandemia, a gente está num momento delicado. Como é que fica isso ou não? O contribuinte já tem que se preparar, não deixar para a última hora e não pensar que pode ter um prazo extra, hein? No ano passado, houve até prorrogação do prazo, né? O prazo foi para 30 de junho, mas esse ano não tem nenhuma previsão de alteração do prazo. Então, provavelmente o prazo vai ser mantido. Então, o contribuinte, ele teve desde o dia 1º de março até o dia 30 de abril, são 2 meses para fazer a sua declaração e entregar a sua declaração. Então, o prazo ele não vai ser prorrogado, o último dia vai ser no dia 30 de abril. Fernando, e nessa pandemia da Covid-19, como é que fica para aquela pessoa que fez uso e pediu o auxílio emergencial? Terá alguma coisa aí no Imposto de Renda 2021? Em relação ao auxílio emergencial, são vários esclarecimentos que têm que ser feitos, né? Simplesmente pelo fato do contribuinte receber o auxílio emergencial, ele não está obrigado à entrega da declaração, tá? Então, uma novidade que foi esse ano é o contribuinte que recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76. Esse contribuinte está obrigado a entregar a declaração e também terá que devolver o auxílio emergencial, já que ele recebeu esse auxílio emergencial indevidamente. Perfeito, Fernando. Agora, tem como colocar isso como uma outra renda de alguma forma? Ou quem quiser burlar a receita vai ter problema com o fisco? Se o contribuinte ele recebeu outros rendimentos acima desse valor, R$ 22.847,76, a Receita Federal já tem essa informação. Inclusive, no Brasil, a gente estima que cerca de 3 milhões de contribuintes estão nessa situação. Receberam auxílio emergencial e receberam esses rendimentos acima desse valor. Então, quer dizer, a gente já tem informação do contribuinte que recebeu auxílio emergencial e é obrigado à entrega da declaração. Agora, o que tem que ficar bem claro que essa pendência do contribuinte, essa devolução, não é uma pendência com a Receita Federal. Ele tem essa pendência com o Ministério da Cidadania. Então, ele tem que ir no site da Cidadania, que é o www.gov.br/cidadania, e ali ele tem o informe do valor que ele recebeu, né, e o valor da devolução. Inclusive, se quiser fazer a devolução, ele tem como emitir uma guia no site da Cidadania para emitir, a fazer a devolução desse valor. O que a Receita está fazendo nesse momento é que, para esses contribuintes que têm que fazer a devolução, está auxiliando até o Ministério da Cidadania e facilitando para o contribuinte para que, na hora que ele vai transmitir a sua declaração, no recibo de entrega já conste que ele tem que fazer a devolução e também já possa emitir o DARF. Então, essa pendência da devolução é uma pendência que ele tem com o Ministério da Cidadania e não com a Receita Federal. Tanto é que, se ele não recolher esse valor, a Receita Federal depois não vai cobrá-lo, tá? Isso não vai ficar como pendência nos sistemas da Receita Federal. Ele vai continuar pendente com o Ministério da Cidadania, ele tem que devolver o Ministério da Cidadania. Agora, se esse contribuinte não entregar a declaração, aí sim ele vai ter uma pendência com a Receita Federal, porque ele está obrigado a entregar a declaração e não entregou a declaração. Então, o CPF dele fica pendente de regularização
e aí ele vai ter várias restrições, né? Não vai poder emitir uma certidão negativa na Receita Federal, vai ter restrições na sua conta corrente, não vai poder movimentar a sua conta corrente. Então, quem tiver obrigado à entrega da declaração, tem que entregar a declaração e o prazo é o mesmo, até o dia 30 de abril. Não, ou seja, geralmente quem precisa pagar impostos pode dividir em algumas parcelas, pode pagar à vista ou dividir em vários meses até o final do ano. Historicamente é assim, junto à Receita. Esse valor de quem tiver que devolver, que recebeu indevidamente a ajuda do governo, não pode ser dividido dessa forma, é uma outra DARF, é uma outra conta, já que é um outro ministério. Vamos deixar isso bem claro, não é, Fernando? É verdade. O contribuinte, quando ele apura, faz a sua declaração de imposto de renda, então ele pode apurar imposto a restituir, né? Ou pode apurar imposto a pagar. Esse imposto a pagar, ele pode dividir em até 8 parcelas, né? E fazer os recolhimentos. Como esse não é um débito de imposto de renda, então não tem como dividir em parcelas. Então, o contribuinte que ele quiser fazer algum questionamento do valor ou pleitear algum parcelamento, alguma coisa, não é na Receita Federal que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso diretamente no site do Ministério da Cidadania. E a gente vai agora com a primeira pergunta do apresentador do Band Cidade segunda edição, Otávio Baldin. Otávio. Fernando, considerando que o contribuinte tinha uma determinada renda, mas durante a pandemia ele perdeu o emprego ou a fonte de renda dele e precisou acionar o auxílio emergencial do governo federal. Ainda assim, dependendo do rendimento tributável que teve ao longo de 2020, esse contribuinte corre o risco de ter que devolver o dinheiro recebido do governo? A lei que criou o auxílio emergencial é de abril. Então, vamos supor que naquele momento ele não tinha esse rendimento, realmente não tinha recebido esses rendimentos tributáveis acima desse valor, né? E ele recebeu o auxílio emergencial. Até aí estava correto. Mas a lei falava que se ele recebesse rendimentos tributáveis, outros rendimentos tributáveis, e aí não soma o valor do auxílio emergencial, é sem contar o valor do auxílio emergencial. Então, se ele teve outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, isso no ano até dezembro, ele teria que devolver. Então, no momento que ele recebeu, ele não tinha esse rendimento. Só que depois, mais no final do ano, vamos supor que ele arrumou um emprego, teve rendimento, e esse rendimento que ele teve no ano superou os 22.847. Ele está obrigado a devolver o valor do auxílio emergencial. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes aqui na tela da TV Band Vale. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista e com o Imposto de Renda 2021 na pauta de hoje. O contribuinte que já enviou a declaração, mas percebeu que cometeu algum erro no preenchimento ou deixou de informar dados, pode corrigir os problemas? As correções podem ser feitas no mesmo programa da declaração original, Nicolini? O analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos, é o nosso convidado desta noite. Fernando, uma questão importante. A questão de quem já começou a declarar, viu o erro, mesmo quem declara e depois precisa corrigir. Como é que é feito isso? É tudo online? É tudo no mesmo programa? Explica para o pessoal. Isso realmente é muito importante. Se ele cometer algum erro de preenchimento, e às vezes acontece, no momento da digitação, ele inverte o número e o número está errado. E também, às vezes, ele nem percebe que cometeu algum erro no preenchimento, mas a própria Receita indica, e isso é muito importante. O contribuinte, ele entrega a declaração hoje. Se ele, no dia seguinte, ele entrar no site da Receita, a Receita já fez o batimento nos sistemas, né, dessa declaração. Então, se essa declaração estiver em malha, ele já consegue descobrir isso no dia seguinte. E isso é importante, porque ele, descobrindo o motivo da malha, ele pode perceber que houve um erro de preenchimento por parte dele e ele entraria com a declaração retificadora. Isso é importante porque se ele tiver direito a alguma restituição, enquanto a declaração estiver em malha, ele não recebe a restituição. Então, quanto antes ele faça a retificação dessa declaração, mais cedo vai liberar para a restituição dele. Agora, o que é importante falar é o seguinte: o contribuinte que tiver direito à restituição, ele, se entregar a declaração antes, primeiro, logo no comecinho do prazo, ele recebe a restituição primeiro. No entanto, na hora que ele retifica essa declaração, essa restituição vai para o final da fila.
Então, é considerado, para efeito do pagamento do imposto de renda, a data de entrega da declaração retificadora. Mas a declaração retificadora é muito simples fazer. Você vai entrar no mesmo programa. Então, se você fez o programa no computador, você acessa de novo o computador. Lá já vai mostrar as declarações que foram transmitidas e vai estar congeladas, você não vai poder alterar essa declaração. Mas existe a opção no canto direito do programa, onde você vai clicar e dizendo que é uma retificadora. Você entra na declaração e faz todas as alterações que você quiser fazer. As que tiver correta, você mantém e você transmite de novo essa declaração. Aí você faz a declaração retificadora. Então, é importante se identificar que houve qualquer erro de preenchimento. Você entrou no site da Receita, a Receita falou que a sua declaração está em malha. Você analisou, realmente conferiu que houve um erro de preenchimento, retifique o quanto antes. Agora, o que é importante também falar no caso de uma retificadora é que quando o contribuinte ele faz a declaração do imposto de renda, ele tem duas formas de tributação. Ele pode fazer a declaração no modelo completo e também no modelo simplificado. Se ele faz no modelo simplificado e quiser mudar para o completo, durante o prazo de entrega, ou seja, até o dia 30 de abril, ele consegue mudar essa forma de tributação. No entanto, depois, já a partir de maio, depois do prazo de entrega da declaração, a opção dele vai ser definitiva. Ele não vai conseguir mais mudar a forma de tributação. Então, depois do prazo, não retifica a forma de tributação. Se ele optou pelo simplificado, vai continuar simplificado. E se ele optou por completo, vai continuar completo. Fernando, no bloco anterior a gente falou sobre auxílio emergencial e para aquela pessoa que fez várias vezes o teste da Covid-19, entra como isenção neste ano, em 2021, no imposto de renda? Bom, o valor pago em relação aos exames de Covid só é dedutível do imposto de renda aquilo que você pagou numa clínica ou no hospital. Aquele exame de farmácia não é dedutível do imposto de renda. Perfeito. Não, é importante deixar claro que a questão de recibos de saúde, Fernando, é uma questão que dá muita malha fina, né? Porque aí agora a pessoa começa a correr atrás do dentista, do médico, da consulta, do exame. Qual que é a regra para isso? Como é que isso está funcionando? Para quem não conseguiu, esqueceu, não pegou, pode pegar, pode colocar agora, isso pode entrar numa retificadora, como é que funciona? Realmente, você falou dos recibos aí, despesas médicas, e esse é um dos principais motivos da malha, né? É o terceiro maior motivo da malha, depois da omissão de rendimento por parte do titular e depois da omissão de rendimento do dependente. Então, as despesas médicas realmente é um assunto que cai muito em malha. Isso por quê? Porque, às vezes, o contribuinte ele declara valores que não são os mesmos valores que ele pagou ou que ele não tem recibo. Então, nisso, ele tem que tomar bastante cuidado, ele deve declarar na declaração somente os recibos que ele tenha em mãos e com os valores corretos, CPF correto, CNPJ correto, para não ter problema da malha. Porque tudo que ele declarar como despesas médicas vai ser feito um batimento e que se tiver algum valor errado ou simplesmente uma inversão de valores, isso já faz com que a sua declaração caia em malha. Perfeito. Vamos com mais uma pergunta do nosso companheiro Otávio Baldim, do Band Cidade, segunda edição. Pois não, Otávio? O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar no mês passado de uma promessa antiga dele, inclusive de campanha, que seria uma revisão na tabela do imposto de renda e elevar o valor de renda que garante uma isenção. Ele diz que o país está com dificuldades devido à pandemia, claro, mas voltou a afirmar que quer rever essa situação. O senhor acha que essa revisão é importante, é possível, seria um alívio para o bolso do brasileiro e não representaria tanto risco para a arrecadação do país? Já há alguns anos, a tabela do imposto de renda ela não foi corrigida. Mas a correção da tabela ela não depende da vontade da Receita Federal. A correção da tabela ela é feita por interesse do Legislativo ou do Executivo. É aí que é feita a correção da tabela do imposto de renda. Agora, não tem jeito, é preciso manter o cálculo que se tem hoje, os valores, a partir de agora nós não teremos mudanças, né? A regra já está no jogo, não é mesmo, Fernando? Exatamente. Se tiver algum tipo de correção, aí fica para a declaração
do ano que vem. Para a declaração desse ano, são já esses valores, não tem nenhuma alteração. Perfeito. Agora, a questão importante para a gente colocar é a questão dos dependentes no imposto de renda. Essa é uma outra questão que muitas vezes causa dúvida e traz problemas. Como colocar os dependentes, a questão do CPF? Como é que está a regra para esse ano, Fernando? Para esse ano, como já aconteceu no ano passado, se você informa o dependente, você tem que colocar o CPF desse dependente. Mas na declaração, o próprio programa já vai fazer o cálculo da dedução e aí não vai ter problema nenhum. Informou o dependente, ou se é dependente, ou se é alimentando, ele tem que informar sempre o CPF. Ele não vai conseguir fazer nenhuma dedução de dependente se ele não informa o CPF. Mas o programa já traz a relação dos dependentes, aqueles que podem e o que não podem ser dependentes, então já aparece na relação, é simplesmente incluir, colocar corretamente a data de nascimento, o CPF, o nome, e ele não vai ter problema nenhum. A pessoa pode saber, de repente, no programa, se vale a pena ser essa pessoa dependente, ou se essa pessoa dependente coloca-se como isento? Como é que funciona isso? Qual que é a diferença nesse momento, Fernando? Olha, isso é interessante porque você pode aproveitar o programa para fazer inúmeras simulações antes de você entregar. E aquela que for mais benéfica para você, você entrega a declaração. Né? Como eu falei, existem duas formas de tributação, o modelo completo, o modelo simplificado, e nisso o próprio programa do imposto de renda, isso no lado esquerdo, na parte de baixo, na parte inferior, ele já vai te dando resultado. Quando o resultado na apuração pelo formulário completo e pelo simplificado. E você vai optar aquilo que for mais benéfico. Com relação ao dependente, é a mesma coisa. Você tem o direito de colocar o dependente e aí fazer jus de todas as deduções. Então, se você coloca o dependente, você vai ter a dedução pelo dependente, você vai ter a dedução, se tiver despesa com instrução do dependente, você vai deduzir, se tiver despesas médicas do dependente, você vai deduzir. Só que o que é importante, se esse dependente receber algum rendimento tributável, você tem que declarar o rendimento tributável desse dependente. E aí você vai fazer a análise. Você faz a declaração sem o dependente e vê o resultado. Coloca na declaração, coloca o dependente, coloca os rendimentos desse dependente e aí você verifica. Se for mais, se compensar colocar o dependente, você coloca. Se não compensar colocar o dependente, você não é obrigado a incluir o dependente. Perfeito. Não saia daí, você que nos acompanha. O Band Entrevista dessa semana segue depois do intervalo com o analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos. Último bloco do Band Entrevista, que hoje recebe o analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos. Fernando, a gente estava falando aqui da questão dos dependentes do imposto de renda e a questão que fica é de quando se coloca dependentes na declaração e ambos receberam, ou o dependente recebeu o auxílio emergencial do governo. Você havia falado que muitas vezes quem declarou pode ter que devolver esse dinheiro recebido do governo no ano passado. Esse dependente também pode ter que devolver? Então, quem no ano passado recebeu auxílio emergencial e recebeu rendimentos tributáveis no valor superior a R$ 22.847,76, ele tem que devolver o valor do auxílio emergencial. Isso já, no momento em que ele transmite a declaração, já vai aparecer o DARF para ele devolver. Se ele incluir algum dependente na sua declaração de imposto de renda, né, esposa, filho, e esse dependente tiver recebido também o auxílio emergencial, também vai ter que devolver o auxílio emergencial desse dependente. Mas como eu tinha falado no bloco anterior, o contribuinte nunca é obrigado a informar o dependente. Ele pode informar ou não. Se ele não informar, não vai pedir a devolução do auxílio emergencial. No entanto, se ele informa o dependente, vai emitir o DARF e vai pedir a devolução do auxílio emergencial recebido, não só por o contribuinte, né, como também pelo seu dependente. Fernando, e de que forma que a Receita Federal trabalha com o cruzamento de informações para identificar o cidadão que caiu na malha fina, Fernando? Hoje, a Receita Federal ela faz inúmeros batimentos. Isso porque ela recebe das empresas também inúmeras informações. Então, como eu disse até, quando o contribuinte entrega uma declaração, no dia seguinte, a Receita Federal já fez todos esses batimentos. E se tiver alguma divergência, a declaração desse contribuinte, ele já vai para a malha.
E aí é interessante que a Receita Federal tem um serviço que seria a declaração pré-preenchida, onde as informações que a Receita já tem, ela disponibiliza para o contribuinte. Então, aquelas informações que a Receita já tem e vai fazer batimento com a declaração do contribuinte, a Receita já disponibiliza nessa declaração pré-preenchida e o contribuinte ele já começa a fazer a sua declaração a partir dessas informações da Receita Federal. Logicamente, se tiver alguma divergência de valor, ele deve corrigir esse valor, né, e transmitir a declaração. A declaração pré-preenchida é feita apenas para contribuintes que possuam o certificado digital, mas está previsto que a partir do dia 25 de março, também os contribuintes que têm alguma certificação no portal GovBR também vai poder fazer a declaração pré-preenchida. Ou seja, Fernando, esse é só mais um motivo para não deixar para a última hora, né? É importante fazer agora, semanas antes do final, que dá tempo de ver, rever, checar, para não ter problema, né? Exatamente. O contribuinte ele tem 2 meses para entregar a declaração, então dá para fazer com calma, né? Logicamente, aquele contribuinte que quer receber a restituição, ele tem uma certa... quer entregar logo a declaração para receber a restituição nos primeiros lotes, mas se ele fizer com muita pressa e cometer algum erro no preenchimento, a declaração dele cai em malha, ele tem que retificar e aí volta para o final da fila. Então é importante que faça com calma, não deixe para o último dia. A Receita Federal, ela tem condições de receber um quantitativo de declarações muito grande, inclusive, infelizmente, como o contribuinte sempre deixa para o último dia, nos últimos anos, no último dia de entrega da declaração, a Receita Federal recebeu em torno de 10% do quantitativo de declarações entregues e não teve problema, não travou o sistema, não tem nada. Então, com relação à Receita Federal, mesmo que, infelizmente, ele deixe para o último dia, ele vai conseguir transmitir. Mas ele pode ter problema no computador dele, pode ter problema de falta de energia, ele pode ter problema de acesso à internet e não conseguir transmitir a declaração. Perfeito. Se tiver qualquer problema e não transmitiu a declaração, ele vai pagar uma multa. É uma multa por atraso na entrega da declaração. Essa multa ela é de 1% ao mês, sob imposto devido. O valor mínimo dessa multa é de R$ 165,74 e o valor máximo pode chegar até 20% do imposto devido. E essa é uma informação importante para a gente fechar o Band de Entrevista. Nosso tempo está esgotado. Queria agradecer ao Fernando Santos, que gentilmente nos atendeu nesse Band de Entrevista. Obrigado, Fernando. Até uma próxima oportunidade. A Receita Federal que agradece, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Agradecemos também a presença do jornalista Otávio Baldin nessa noite de sábado. Obrigado, Otávio. Boa noite. Nicoline, Israel, obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Boa noite e até uma próxima. O Band de Entrevista fica por aqui, mas sempre temos um encontro marcado com você aos sábados, às 10 para 7 da noite, aqui na tela da Band. Uma boa noite para você. Boa noite.